Então, essa semana a gente está trabalhando a ideia do ônus da prova no processo penal, né? De quem é essa responsabilidade pela produção da prova no processo penal. Então, a regra geral prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal, ela diz que esse ônus da prova é de quem alegar, né? Então, ele diz o seguinte, primeira parte do artigo 156 fala o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, tendo essa ideia, a prova da alegação incumbirá quem o fizer. Então, tendo em vista que no processo penal nós temos o princípio da presunção de inocência, né, uma garantia fundamental presente na nossa Constituição Federal, esse ônus, então, considerando que todo mundo é inocente até que prove em contrário, né, então esse ônus inicial no processo penal é responsabilidade do Ministério Público, do órgão acusador. Então, ele deve iniciar a persecução penal, a ação penal, trazendo essas provas ali da materialidade, ao menos indícios suficientes, né, da materialidade e da autoria do crime, né? Então, esse ônus se inicia com o Ministério Público em razão do princípio, dessa garantia constitucional da presunção de inocência. Isso não quer dizer que essa obrigatoriedade, esse ônus da prova vai ser sempre do Ministério Público. A defesa também, o acusado, ele tem a sua responsabilidade, principalmente quando ele levanta, por exemplo, alguma excludente de ilicitude, alguma excludente da culpabilidade, né? Ou, por exemplo, levanta um álibi, né? Dizendo que não estava naquele local do crime ali, naquele dia, naquele horário, estava em outro local. Então, ou ele levanta uma legítima defesa, o estado de necessidade. Então, nesses casos, cabe à defesa comprovar. Então, esse ônus, de certa forma, ele é transmitido para a defesa, para o acusado, mas vale lembrar que essa transferência desse ônus, né, não requer uma prova, partindo da defesa, uma prova absoluta, né, exaustiva. Ela tem que ser uma prova suficiente para trazer uma dúvida ao julgador. Então, e daí nós invocamos outro princípio aí do processo penal, que é o princípio do indúbio pro réu, que é o quê? Na dúvida a favor do réu. Então, essa prova produzida pela defesa, ela precisa pelo menos colocar uma dúvida em quem vai julgar o processo. Então, trazendo essa dúvida, né, no processo penal, a dúvida ela é sempre resolvida a favor do réu. Então, tem que ficar atento a essa situação. E também vale lembrar, né, que esse ônus da prova ele não é uma obrigação, né? Ninguém, nem o Ministério Público, nem a defesa, eles têm a obrigação de produzir provas. É uma faculdade, não existe o Ministério Público, o querelante, por exemplo, ele não trouxe prova suficiente, né? Ele tem alguma penalidade, ele sofre, a lei prevê alguma penalidade, ou o acusado não fez prova do que alegou, existe alguma penalidade. Não, né? Esse ônus ele é uma faculdade e dele decorre um resultado lógico do processo. Então, a legislação não prevê nenhuma penalidade, mas caso você não cumpra com esse ônus, caso você não prove, né, o que você está alegando ali, tem uma decorrência natural disso, que é você perder a ação. Então, você vai ser condenado ou absolvido, né, caso você não prove suficientemente aquilo que você está alegando. Então, esse ônus, né, inicia com o Ministério Público, em alguns casos podem passar para a defesa, e não é uma obrigação, e sim uma faculdade, né? Cada um prova aquilo que alegar, e caso não prove de forma suficiente, ele tem uma decorrência lógica do processo, que é você ter um prejuízo, né? Você perder a ação.